Dando andamento à aula das leis de Kirchhoff, nós resolveremos dois problemas. Um problema eu trouxe de um outro livro, do livro do Matias e Fratesi, Física Geral, volume único. Esse problema aqui, tudo bem? Considere o circuito esquematizado na figura. Determine as intensidades de correntes nos ramos do circuito. Bom, para resolvermos o problema, nós precisamos definir o sentido da corrente elétrica. Como eu falei, eu adotei o sentido convencional e partir do princípio que o maior gerador ele vai determinar a corrente de todo o circuito. Então, a partir de agora, toda a corrente elétrica desse circuito vai seguir essa orientação que eu dei aqui. Bom, agora eu vou nomear as malhas e definir o sentido da análise para cada uma delas. Então, eu tenho aqui a malha alfa e a malha beta, e como eu disse na explicação do conteúdo, eu sempre adoto o sentido horário. Tá? É um hábito meu. Você pode adotar o sentido anti-horário, desde que você respeite do início ao fim da solução o sentido que você adotou. E agora, nós vamos aplicar a lei dos nós, onde a soma das correntes elétricas que chegam ao nó é igual à soma das correntes elétricas que deixam o mesmo nó. Então vejamos, eu sei que I entra em B e sai I1 e 2. Então I é igual a I1 mais I2. Muito bem. Agora eu vou aplicar a lei das malhas, onde a soma das diferenças de potencial em cada malha tem que ser igual a 0. Perfeito. Então vamos começar com a malha alfa. Vejam, eu tenho a corrente passando de menos para mais no sentido horário. Então eu tenho mais 12 volts, é uma elevação de potencial. Quando a corrente I passar pela resistência de 2 ohms, vai haver uma queda de potencial. A quantidade de energia que entra vai ser maior do que a quantidade de energia que sai. Então ocorre uma queda de potencial aqui. Aplicando a lei de Ohm, 2 vezes I, correto? Negativo, por causa da queda. Então, menos 2I de queda de potencial. Agora vejam, a corrente que passa pelo resistor de 8 ohms é a corrente I1. Novamente, eu tenho uma queda de potencial no sentido da análise da malha. Então, eu tenho menos 8 e 1. Agora, vejam aqui agora a corrente I novamente. Quando a corrente 1 chega em E, quem sai dele é a corrente I. Ó. E a corrente I, ao passar pela resistência de 5 ohms, ela vai sofrer uma nova perda de energia, né? Ao passar pela resistência, ela vai sofrer uma nova oposição à passagem, né? E aqui eu tenho uma queda de tensão no sentido horário de análise da malha. Então, eu tenho menos 5I. E, por fim, novamente, a corrente elétrica vai passar pela resistência interna de 1 ohm, sofrendo uma nova queda de potencial, no sentido da análise da malha. Menos I1I. Tudo isso igual a 0. Agora, eu vou reorganizar a equação e vou isolar de um lado tudo que tem incógnita e do outro lado o número. Então, ficou 8I mais 8I1 igual a 12. Agora, vamos para a malha beta. A corrente elétrica ela vai sair do menos para mais do gerador. Então, eu tenho uma elevação de potencial no sentido horário. Então, eu tenho mais 6 volts. Agora, quando a corrente passar pela resistência de 1 ohm, no sentido de análise da malha, eu tenho uma queda de potencial. Eu estou aplicando aqui a lei de Ohm, produto da resistência e a corrente. Então, fica menos I e 2. Agora, veja em 5 ohms. A corrente 2 ela vai sofrer uma nova oposição. Então, vai haver aqui na resistência de 5 ohms uma nova queda de potencial. No sentido horário também. Então, fica menos 5 e 2. Agora, quando eu chego em 8 ohms na malha beta, observem que a corrente I1 está no sentido oposto ao sentido de análise da malha. Enquanto o sentido de análise da malha, observe aqui, ela está no sentido horário, ou seja, ela deveria estar subindo na resistência de 8, a corrente está descendo. Então, eu tenho uma queda de tensão em 8 ohms em sentido inverso. Então, fica menos 8 e 1. E, por fim, eu tenho a queda de tensão no sentido de análise da malha, menos 2 e 2. Reorganizando a equação, como eu fiz na equação da malha alfa, e passando o que tem número para um lado e o que tem incógnitas para o outro, eu tenho menos 8 e 1, mais 8 e 2, igual a mais 6. Vejam que, na equação da malha alfa, eu tenho 8i mais 8i1 igual a 12. Mas eu não tenho as mesmas incógnitas de corrente na equação da malha beta. Então, eu preciso substituir aqui no lugar de I, I1 mais I2, para deixar todas as duas equações com as mesmas incógnitas. Então, vejam, 8i mais 8i1 igual a 12.
8 vezes I1 mais I2 mais 8 em 1 igual a 12. 8 em 1 mais 8 e 2 mais 8 em 1 igual a 12. 16 em 1 mais 8 e 2 igual a 12. Agora eu vou resolver esse sistema. Lembram disso na matemática? Muito bem. Para eu conseguir resolver, eu tenho que eliminar na soma das equações uma das incógnitas, ou I1 ou I2. Eu não consigo eliminar em nenhuma delas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um artifício muito utilizado na álgebra linear e eu vou multiplicar uma equação pelo valor 1 negativo, para trocar o sinal de toda ela. Olha aqui. Eu escolhi a de baixo. Poderia ter escolhido a de cima também, mas eu optei pela de baixo. Então, eu tenho a mesma equação anterior para a malha alfa, 16 em 1 mais 8 e 2, igual a 12. E agora fica menos 8 em 1 vezes menos 1, mais 8 em 1. Mais 8 e 2 vezes menos 1, menos 8 e 2. Mais 6 vezes menos 1, menos 6. Agora eu somo as duas equações. 16 em 1 mais 8 me dá 24 em 1. Mais 8 e 2 menos 8 e 2 dá 0. Mais 12 menos 6 igual a 6. E 1, então, vai ser 6 dividido por 24, igual a 0,25 amperes. Agora eu vou pegar esse I1 e vou substituir em uma das duas equações para encontrar I2. Eu optei pela segunda equação, poderia ter optado pela primeira. E no lugar de I1, eu vou substituir por 0,25. Menos 8 vezes 0,25, mais 8 e 2, igual a mais 6. Menos 8 vezes 0,25 mais 8 e 2 igual a mais 6. Menos 2 mais 8 e 2 igual a mais 6. 8 e 2 é igual a 8. E 2, então, é igual a 1 ampere. E vamos finalizar encontrando a corrente I. I é I1 mais I2. Nós já temos I1, que é 0,25. Já temos I2, que é 1. Então, a corrente I é de 1,25 amperes. Agora vamos responder um problema do livro texto de vocês, do caso Rita e Fuch. Agora vamos resolver uma questão do livro texto de vocês. É a questão número 4, do capítulo 12, do livro do caso Rita e Fuch. No circuito elétrico da figura, a intensidade de corrente que percorre o resistor R vale I igual a 1,6 amperes. Determine, letra A, os valores das correntes I1 e I2, letra B, o valor de R, C, a potência dissipada no resistor R e a DDP entre os pontos A e B. Bom, primeiro passo, nós vamos definir o sentido da corrente elétrica. O problema já traz esse sentido de corrente, então arbitrariamente ele adotou esse valor e nós vamos segui-lo até o fim. Agora nós vamos definir o sentido de análise das malhas, nomeando cada uma delas. Então observe, eu nomeei a malha de cima como malha alfa e a de baixo como malha beta. E como eu falei na questão anterior, eu tenho o hábito de usar o sentido horário. Você pode usar o anti-horário, mas eu vou seguir aqui com o mesmo princípio que eu adotei antes, o sentido horário para a análise das malhas. Ok, agora eu vou aplicar a lei dos nós. Vejam que a corrente I chega no nó A e se divide em 1 mais I2. A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. E eu vou aplicar agora a lei das malhas, onde a soma das EDPs na malha tem que ser igual a 0. Muito bem. Então vamos lá. A malha alfa eu tenho mais 9, menos 5 e 1, menos R I igual a 0. O que eu fiz? No sentido de análise da malha, eu tenho a corrente I1 saindo do traço menor para o traço maior do gerador. Então, eu tenho uma elevação de potencial, por isso ficou mais 9. Agora, a corrente elétrica I1 ela vai passar pela resistência de 5 ohms e vai haver uma queda de potencial. Ela vai entrar no positivo sendo negativo. Havendo essa queda de potencial no sentido da análise da malha, eu tenho menos 5 e 1. Pessoal, só lembrando que eu sempre aplico aqui a lei de Ohm em cada resistência. Lei de Ohm é U igual a R vezes I. Então, a DDP nesse resistor R1, nessa resistência interna R1, é 5 vezes I1. Tá certo? Agora vejam. Aí eu chego aqui na resistência R. Qual é a corrente que vai percorrer a resistência R? A corrente I. Qual é a queda de potencial aqui? R vezes I. No sentido de análise da malha. Veja que a corrente I ela está percorrendo o sentido horário. Ela concorda com o sentido de análise da malha. Então fica menos RI. Certo? Então, tudo que tem letra fica de um lado e tudo que tem número vai para o outro. Essa é a nossa primeira equação da malha. Agora vamos para a malha beta. Ok. Observem que
No sentido de análise da malha beta, a corrente I ela está em sentido oposto à análise da malha para a malha beta. Então, eu tenho, no caso, menos RI, olha aqui, ó, tranquilo? Aí, quando eu chego na resistência de 5 ohms, eu tenho uma corrente I2 oposta ao sentido da malha, porque a corrente I2 ela vai da esquerda para a direita, enquanto o sentido da análise da malha vai ao contrário. Então, eu tenho novamente uma queda de tensão em sentido oposto ao sentido de análise da malha. Então, fica menos 5 I2. E a DDP E2, né, na verdade a força eletromotriz E2, eu tenho a corrente 2 no sentido do menos para o mais. A princípio seria uma elevação de potencial, mas isso está ocorrendo no sentido oposto ao da análise da malha. Então eu tenho que trocar o sinal dessa elevação, então fica menos 15. Só para ficar mais claro, para o sentido de análise da malha, essa fonte aqui está com a polaridade invertida da outra, então ela vai ter um sinal contrário, né? Tudo bem? Então agora eu vou reorganizar a equação, mandando tudo que tem número para um lado e tudo que tem letra para o outro. Vejam só, temos duas equações de malha agora. Mas o problema me disse que I é igual a 1,6 amperes. Então eu posso substituir no lugar de I 1,6. Observe a primeira equação. Mais 5I1 mais 1,6R igual a mais 9. E a segunda equação? Bem, a segunda equação, vejam, eu não tenho I1, eu tenho I2. Para eu poder resolver o sistema, eu tenho que ter as mesmas incógnitas. Então, no lugar de I2, eu vou substituir I2 em função de I e I1. Olha aí, I é 1,6 igual a 1 mais I2. Então, eu tenho I2 igual a 1,6 menos I1. Substituindo, mais 5, 1,6 menos I1, mais 1,6R igual a 15. Eu tenho 8 menos 5i1 mais 1,6R igual a 15. Então, a minha equação ficou menos 5i1 mais 1,6R igual a 7. Agora, eu vou resolver as letras A e B, fazendo a solução desse sistema linear. Então, vejam, resolvendo o sistema. Ficou bonitinho aqui porque eu consegui ter o primeiro termo da primeira equação e o primeiro termo da segunda com sinais contrários e mesmo valor. Então, ao somar, isso aqui vai cancelar. Então, eu vou ter 0 mais 1,6 vezes 1,6, 3,2. 9 mais 7, 16. 16 dividido por 32, eu tenho 5 ohms, ou seja, a resistência R, conforme a letra B, vale 5 ohms. Agora eu vou pegar esse valor e vou substituir em uma das duas equações para encontrar I1. Eu escolhi a segunda novamente. Então, observem. Menos 5 I1 mais 1,6 vezes 5 igual a 7. Menos 5 I1 igual a menos 1. I1 é 1 sobre 5 igual a 0,2 amperes. Agora eu vou pegar esse I1 e vou substituir na equação I2 igual a 1,6 menos I1. Ela aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 1,6 menos 0,2, então a corrente 2 é igual a 1,4 amperes. Já resolvemos a letra A e B. Agora vamos para a letra C, a potência dissipada no resistor R. Pessoal, potência dissipada é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Qual é a corrente que percorre R? 1,6 amperes. Então, eu tenho a corrente e agora eu tenho a resistência. Ó. Cadê a resistência aqui? Ó, 5 ohms. Então, eu vou substituir. P igual a R ao quadrado. 5 vezes 1,6 ao quadrado igual a 12,8 watts. E na letra D, ele pede a DDP entre A e B. Basta eu aplicar a lei de Ohm para aquele ramo. R vezes I, R é 5, I é 1,6. Então, eu tenho 8 volts. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço muito a presença de cada um. E até a próxima!